Tudo bem, gatonas e gatões? Porque eu sei que tem filhos que acompanham o canal também. Hoje eu queria abordar um assunto muito importante para filhas e filhos de mães narcisistas. E o assunto é: como é que eu lido com todo esse sentimento de culpa que existe dentro de mim? Como é que eu ganho a minha independência emocional da minha mãe e minha liberdade de viver a minha vida de acordo com os meus padrões, se parece que o meu relacionamento com minha mãe é compulsório e toda vez que eu tento estabelecer limites ou ter um pouco de distanciamento, eu me sinto uma péssima filha, ingrata, inútil, e tudo aquilo que minha mãe fala sobre mim que é negativo parece que é verdade mesmo, e essa culpa toma conta de mim e eu não consigo tomar um passo. Como é que eu faço então? Bom, para a gente entrar na questão do sentimento de culpa, a gente precisa de um pouco de educação. Então, vamos entender, em primeiro lugar, como é que funciona um transtorno narcisista de personalidade. Vamos entender sua mãe um pouquinho melhor para você sacar por que ela faz as coisas que ela faz e por que o sentimento de culpa que você sente é a maior arma que ela usa contra você e que mantém você numa situação que você sabe intuitivamente, apesar de toda a angústia e a culpa, você já sabe intuitivamente que a relação é tóxica e não faz bem a você. E se você não arranjar formas de administrar a culpa, então a sua vida vai ser cada vez menor, definida pelas necessidades e preferências da sua mãe, e você não consegue se libertar. Então é muito importante que isso fique claro. Ou você entende a culpa e aprende a administrá-la, ou então você não vai conseguir a sua libertação emocional. Então vamos entender a sua mãe um pouquinho melhor. Lembra em outros vídeos que eu falo a respeito das feridas emocionais que ficam quando você cresce num ambiente onde você não é validada, as suas necessidades existenciais não são reconhecidas, não são supridas. Você cria um falso eu, onde você aprende que várias partes de você não são apreciadas e você não quer perder o amor da sua mãe, então você se negligencia, se anula, tira essa parte, esconde aquela parte e de repente você se torna uma bonequinha, um marionete que vive para satisfazer as necessidades da sua mãe, e isso deixa uma série de problemas emocionais que você vai ter que lidar depois. Essas feridas emocionais com as quais você fica, quando você for se conhecendo melhor e entendendo essas feridas, entendendo o narcisismo, você vai perceber que a sua mãe tem muitas das suas feridas e algumas outras. Só que a questão é que a sua mãe tem as feridas muito pior. Então, vamos entrar um pouquinho no histórico da sua mãe. A narcisista, no seu período de formação da sua personalidade, também sofreu negligência das suas necessidades existenciais, invalidação, ou não foi permitida realmente se responsabilizar pelos seus atos e desenvolver um senso de eu saudável. Então, o falso eu que você tem, a sua mãe teve que criar também, só que muito pior. E como que funciona esse falso eu? Basicamente, a narcisista tem uma visão de si extremamente negativa. A autoestima da narcisista é extremamente baixa e ela precisa criar mecanismos dentro de si para ela receber validação, para se sentir melhor a respeito de si mesma. Então, desde uma idade muito novinha, a narcisista observa como que as pessoas recebem atenção. E a vida dela, a partir daquele momento, torna-se toda voltada e toda calculada para ela conseguir essa atenção constantemente, ou conseguir o que ela acha que ela tem direito de conseguir dos outros, e pode ser uma posição elevada na igreja, em alguma empresa, pode ser poder, pode ser dinheiro, enfim, qualquer coisa que faz com que a narcisista se sinta superior aos outros. Essa atenção constante, essa energia vital constante que ela recebe dos outros, chama-se suprimento narcisista, ou às vezes vocês vão achar a expressão fornecimento narcisista ou tônico narcisista. Aí, a sua mãe, num belo dia, decidiu engravidar ou engravidou,
E a forma que ela começa a se relacionar com a filha é bem diferente da forma que uma pessoa que não tem transtorno de personalidade se relacionaria. Em que sentido? Bom, em primeiro lugar, lembra que eu falei que tudo é calculado para receber fornecimento narcisista? Pois é, inclusive você. Você, como filha de mãe narcisista, a sua função na Terra é dar atenção para ela, bajulá-la, confirmar que ela é a maior vítima do mundo, se essa for a tática que ela utiliza para receber atenção. Você, como filha, tem a função de vida de ser o suprimento narcisista da sua mãe, para que a sua mãe, no transtorno dela, no inferno interno que ela vive, sinta que ela existe e que ela tem valor. Aí outra coisa acontece, fora ela calcular o seu comportamento para que você dê o suprimento narcisista para ela, tem outra coisa que é diferente da forma que mães saudáveis interagem com as suas filhas. Devido às feridas emocionais que a sua mãe tem, que são basicamente bloqueios dentro da mente dela que impedem que ela tenha acesso às próprias emoções, às próprias memórias e a várias partes de si. A sua mãe, ela está ilhada, ela está isolada, incapaz de confiar nem na vida, então ela não se conecta com a vida e não se sente apoiada na vida, ela é incapaz de se conectar realmente de forma empática com os outros. A sua mãe não tem capacidade de se colocar no lugar do outro, realmente sentir a dor do outro, a ponto de se importar para mudar o comportamento dela. E também a sua mãe teve que se defender o psicológico dela de tantas formas que ela não tem mais acesso às próprias emoções, ela não tem capacidade de refletir a respeito dos próprios comportamentos, ela é bloqueada de acessar as próprias memórias. Então a sua mãe é um ser que vive numa ilha existencial onde ela não tem conexão com os outros, com o mundo e não tem conexão com ela mesma. Sendo assim, não tem como ela se conectar empaticamente com você. Isso quer dizer que sua mãe não tem capacidade de se preocupar com as suas necessidades, porque ela enxerga você como um objeto que é uma extensão dela e que deve ser utilizado para satisfazer as necessidades dela de conseguir suprimento narcisista. Como esse suprimento narcisista é uma necessidade realmente existencial para sua mãe, ela não sabe outros mecanismos de se sentir bem consigo mesmo na vida, então ela precisa se servir de algumas táticas, algumas ferramentas para sempre assegurar que você, enquanto filha, vai dar esse suprimento narcisista. E uma coisa que toda mãe sabe que você pode usar para controlar os seus filhos é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa funciona assim. Quando você é criança, você precisa enxergar seus pais como todo-poderosos, como competentes, amorosos e como pessoas boas que desejam o seu bem. Então, quando na infância você percebe que você é constantemente colocada para baixo, né? Ou também que o amor que você consegue da sua mãe vem em migalhas, e as migalhas são separadas por períodos de instabilidade emocional, de incerteza a respeito de quando vem a próxima migalha de amor. Tudo isso te coloca num estado de ter que fazer sentido daquela realidade e também de ter que se proteger daquela realidade enquanto você ainda é criancinha. Então o cérebro entende o seguinte: a minha mãe não pode estar errada, né? Eu preciso enxergar minha mãe como uma pessoa toda poderosa que deseja o meu bem. Então se ela fala para mim que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou isso o suficiente, que eu não sou aquilo o suficiente, então ela deve estar certa. Você tem que chegar a essa conclusão enquanto você é criança. Não, o seu cérebro vai entender. Bom, talvez minha mãe está certa então. Talvez eu sou uma filha ingrata, talvez eu sou isso, talvez eu sou aquilo, talvez eu sou aquilo outro. Aí o que você faz no nível inconsciente? Ele entende que enquanto você se apegar a essa culpa, que se você fosse apenas uma melhor filha, as coisas melhorariam. Se você fosse apenas mais isso, aquilo outro, você não teria que perder o amor da sua mãe. Enquanto você ainda se apega a essa culpinha, você acha que tem esperança de um dia receber essa aprovação da sua mãe. E algumas outras coisas também vão doutrinando você a se apegar ao sentimento de culpa. E uma dessas coisas é a tática de manipulação chamada gaslighting. Gaslighting é quando uma pessoa intencionalmente
fala coisas sutis e indiretas ou faz coisas para fazer com que outra pessoa comece a duvidar da sua percepção da realidade e comece a achar que ela está enlouquecendo e que ela não pode confiar nas informações que vêm de dentro para fora. Ela não pode confiar no que ela enxerga, no que ela ouve, no que ela pensa, no que ela sente. Isso causa a pessoa a entrar em parafuso, basicamente, onde ela se sente totalmente insegura com os próprios desejos, a própria inteligência e incapaz de confiar em si. Quando você é criança, dependente da sua mãe de todas as formas e ainda é doutrinada a duvidar da sua percepção da realidade, você se torna cada vez mais dependente da sua mãe, que é ótimo para ela, porque daí você não escapa tão fácil levando consigo aquele suprimento narcisista, né? Então, como que você pode ter experimentado o gaslighting na sua criação? Talvez você pegou a sua mãe no flagra fazendo alguma coisa ilegal ou super errada, e você abordou ela, confrontou ela a respeito daquilo. E apesar de que você viu aquilo com seus próprios olhos, ela olha para você e fala: você está enlouquecendo. Isso nunca aconteceu. Você, como sempre, está percebendo as coisas de uma forma distorcida. Eu sempre falei que você precisava de ajuda. Você não sabe o que acreditar. Como assim? Mas eu vi com meus próprios olhos. E isso pode acontecer de várias formas sutis. Inúmeras vezes ao longo da sua infância, eu tenho certeza que você lembra de coisas que aconteceram desse jeito aqui, mas quando a sua mãe foi abordada a respeito daquilo, até porque narcisistas usam mentira para reescrever a realidade constantemente, de forma que elas sempre conseguem angariar o suprimento narcisista e de forma que os outros sempre levem a culpa de tudo que dá errado. Já que elas não têm a capacidade de autoanálise, elas precisam projetar para fora de si todos os seus defeitos. Inclusive é para isso que serve o bode expiatório da família, mas eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Então, ao longo da sua infância, a sua mãe precisou reescrever a realidade para sempre ela ficar bem na fita e preservar a autoimagem. E, bom, para que na família a autoimagem dela também ficasse preservada, ela precisava explicar aquele acontecimento de algum jeito. Então, se fazendo de louca, mentindo, usando o gaslighting, fazendo você duvidar da sua percepção do que aconteceu, é uma excelente estratégia que não só preserva a imagem dela, como também faz você ficar vulnerável, se sentir enfraquecida e ficar mais dependente ainda da sua mãe. Beleza, então a gente entendeu um pouco melhor essa dinâmica da sua mãe precisar do suprimento narcisista e o seu papel como fornecedora desse suprimento e como a culpa é usada de várias formas para manter você na aliança com a sua mãe. Você ainda tem o eco do eco do eco da programação emocional que você recebeu na infância e acha que é válida hoje. Vocês já ouviram aquela história sobre o elefante de circo? Um circo pega um elefante bebê e amarra esse elefante num poste. Agora o bebê é selvagem, ele é livre, ele não foi treinado ainda a ser um elefante de circo, então ele se debate de tudo que é jeito, ele tenta se libertar, só que ele percebe que ele é pequenininho e que o poste é grande, forte, ele não pode fazer nada. Com o tempo, ele para de tentar e ele fica com uma imagem de impotência, certo de que não há nada que ele pode fazer para sair daquela situação. Conforme os anos vão passando, o elefante cresce, vai se tornando grande, poderoso, potente, só que a autoimagem dele permanece a mesma, aquela autoimagem de eu sou fraco, não tem nada que eu possa fazer para mudar a minha situação. Você é a mesma coisa. Você cresceu, se tornou uma adulta poderosa, autônoma, livre, totalmente livre para viver sua vida de acordo com seus padrões e você não percebeu. Você não percebeu porque você tem uma autoimagem extremamente desatualizada que ensinou para você que você é impotente. E enquanto você não tiver uma voz na sua cabeça para contrabalançar essa voz que diz eu preciso me sentir culpada, eu preciso fazer tudo que minha mãe fala, eu não tenho como me libertar, enquanto não tiver nenhuma outra voz lá na sua cabeça colocando um pouco de juízo na sua mente adulta,
o sentimento de culpa vai manter você na mesma relação, na mesma situação. Então o segredo é você ir fortalecendo essa outra voz dentro de você que lembra você momento a momento. Peraí, eu entendo a minha criação, eu entendo o narcisismo, eu entendo como isso me faz sentir sentimento de culpa e me faz sentir incapaz de escapar dessa situação. Mas agora eu sei que, enquanto adulta, eu vim para o planeta Terra para ser feliz. E qualquer pessoa só consegue ser feliz analisando o que ela realmente quer da vida e então expressando-se de forma a criar aquilo. Aquilo aqui fora tem que estar alinhado com os reais desejos da pessoa. E ninguém tem o direito de tirar de você esse direito mesmo, né, de ser feliz porque ele é seu. Nem sua mãe, nem o seu pai, nem o seu namorado, marido, nem uma amiga. Essa voz precisa ser ativada toda santa vez que você sente um sentimento de culpa. Por quê? Porque absolutamente toda vez que você faz alguma coisa, você está ou criando ou fortalecendo um caminho neural no seu cérebro. E o cérebro é preguiçoso, ele vai fazer aquilo que é mais fácil. Então, quando você tenta, por exemplo, estabelecer um limite, né, para sua mãe respeitar, porque você está descobrindo que você tem sua própria voz, claro que você vai sentir o sentimento de culpa, você foi doutrinada para isso, então espere que você vá sentir e já crie distância entre o sentimento de culpa que você vai sentir e a parte de você que está olhando de longe e é toda sábia, toda poderosa e vai lá te falar momento a momento. Ok, eu sinto o sentimento de culpa, mas eu tenho o direito de ser feliz. Aí você toma mais um passo, aí vem o sentimento de culpa de novo. Aí vem aquela voz e fala, ok, eu estou sentindo o sentimento de culpa, mas eu sei que eu tenho o direito de ser feliz e que isso é importante para mim. E na terceira vez, ela vai falar, viu, eu estou tomando passos, eu estou me tornando autônoma, eu estou me tornando realmente independente emocionalmente, é importante que eu siga isso. E essa voz, como é que você ativa ela? Como é que você encontra ela? Através da sua intuição. Fique em silêncio e procure a sua voz. Procure ela e pergunte. Pergunte não através de análise intelectual, não através de lembranças das coisas que sua mãe falou. Pergunte-se visceralmente. O que eu tenho que fazer por mim? E você vai receber a resposta vez após vez após vez e que você precisa, independente das respostas hostis por parte da sua mãe ou dos seus familiares que não entendem, você precisa sempre trabalhar no sentido da sua preservação. O que você está fazendo? Você está criando um novo caminho neural que com a prática vai se tornar super natural. Até chegar um belo dia que você é capaz de fazer coisas que sua mãe nunca aprovaria, que inclusive o mundo nunca aprovaria, mas você está tão conectada com a sua intuição, você tem uma sabedoria tão grande de dentro para fora que é aquilo que você precisa, que aquele caminho neural já está formado e você tem facilidade em fazer as coisas e não ser controlada pelo sentimento de culpa. Entenda que enquanto você ainda está aprendendo a sua lição de como lidar com o sentimento de culpa, você vai senti-lo. É você que precisa se perdoar momento a momento por sentir esse sentimento de culpa. Porque não só a pessoa se sente culpada, como ela se sente culpada por se sentir culpada. Aceitar a parte de você que ainda está fragmentada, a parte de você que é uma criancinha medrosa, aterrorizada que ela vai perder a mãe, aceitar essa parte de você e acolhê-la toda vez que vem o sentimento de culpa e falar para ela, olha, eu sei o que você está sentindo, tudo bem, faz parte de um processo, eu te amo e te aceito 100%, todas as partes, eu vou ser amorosa e paciente comigo mesma, porque eu estou num processo de cura, mas eu vou sempre fazer o que é adequado para mim e para minha felicidade. Gente, espero que tenha sido útil esse vídeo. Eu sei que essa é uma questão muito importante. Se você precisar de mais apoio, existe um grupo fechado no Facebook. O link está na descrição desse vídeo. Lá você pode falar abertamente sobre esse assunto sem medo de ser julgada, mal compreendida e, acima de tudo, sem medo que isso vire um vitimismo ou apenas uma sessão
de reclamar sobre a nossa vida ou sobre a nossa mãe, porque é muito importante a gente falar abertamente as coisas que ocorreram, mas no sentido da cura. O grupo é extremamente acolhedor. Se você precisar, num momento de crise, num momento muito desempoderado seu, de uma voz carinhosa, você vai ver que quando você posta lá no grupo, as pessoas se apoiam sempre no sentido do positivo e realmente tem esse diferencial. Você vai amar se você está séria a respeito da sua cura. Então, peça para ser adicionada, que quando eu conectar no Facebook eu adiciono todo mundo que pediu, tá? Se você achou que esse vídeo pode ser útil para alguém, então eu peço que você compartilhe, porque nós precisamos nos curar disso para não passar a ferida para a próxima geração. Se você curtiu o canal e é bem o tipo de conteúdo que você está precisando na sua vida, inscreva-se. Se você curtiu as dicas e se identificou com o meu estilo de trabalho, então eu tenho uma lista de e-mail onde você pode se inscrever também num link que está na descrição desse vídeo. Se inscrevendo nessa lista, você vai receber conteúdo exclusivo a respeito de cura, bem como uma série de outras coisas e propostas que eu só compartilho por lá. Dê um like no vídeo. E eu queria perguntar para vocês, como é que anda o cultivo e o fortalecimento da voz saudável com visão de cura a longo prazo, toda vez que você sente um sentimento de culpa? Deixe seus comentários abaixo, eu amo ler os comentários de vocês. Um beijinho pra você e até semana que vem.